Chega aí, Brasil! Quais os destaques para a rodada 3 do Cartola FC? Bom, nesse vídeo aqui, uma dinâmica diferente. A gente vai dar uma outra escalação com um time bacana para pontuar com menos de 100 cartoletas e com possibilidades reais também de você valorizar. Exatamente! E aí, qual é o cálculo da rodada 3? Meu irmão, o que eu vou te dizer é o seguinte, esse vídeo aqui não vou te mostrar conta nenhuma. Eita, bicho! É umas contas doidas, né, meu irmão? Então, pô, o cara puxa daqui, bota mais pra lá, bota uma vírgula, bota outra vírgula, divide pela vírgula. Meu irmão, não sei o que vai fazer isso mais não, velho. Então não se desespere se você é como eu, que não sabe nada, não manja muito de álgebra, matemática, cálculos. Esse vídeo aqui não vai ter nada disso. Novamente vou falar o que eu acho, o que eu entendo que você precisa saber. E fora isso, a gente vai contextualizar cada peça que a gente vai escalar, dando outras opções diferentes do time que a gente fez no início de semana. Além de tudo isso, falando ali uma estimativa que vem sendo muito acertada dentro da plataforma, com o mínimo que ele precisa para valorizar nessa rodada 3. Então é isso aí, espera aí, segura, fica comigo até o final, não muda de canal, roda essa vinheta aí, produção, que você sabe que sou eu e ó, vem pra cá! Meus queridos, eu sou o Glauber e você está no canal Cartola Bom de Bola. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda você aqui nesse canal mais uma vez. Eu fico muito feliz aí de você estar nos acompanhando. Muito obrigado, Deus, e a você que tem feito com que esse canal cada dia cresça mais. Então, muito obrigado a vocês. Vou pedindo a vocês o seu super poderoso like aí, ó. Deixa teu super like, o teu joinha aí. Ajuda muito, contribui muito pro nosso trabalho. O YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas e você dá uma força aqui para nós. Então, ó, deixa seu like, tá certo? E também, se você ainda não é um inscrito aqui do canal e por algum motivo você chegou aqui, também é muito bem-vindo. Se inscreva no canal, no botãozinho vermelho, canto direito baixo, é sem contraindicação, você não paga nada, seu dedo não cai, não sangra e eu tenho certeza absoluta que eu posso te ajudar com dicas. Eu sei que você já tem muito conhecimento, mas conhecimento não é nunca demais, na verdade, então eu posso te ajudar a você se tornar um campeão aí das tuas ligas, tá? E não esquece de ativar o sino das notificações! Exatamente, ativa o sino das notificações para o YouTube te avisar assim que a gente soltar vídeos como este e lives, né? E o recadinho é que na live, nossa live já é sexta-feira, 19h19 aqui no YouTube, aquela experiência super diferente, entretenimento esportivo acima de tudo, falando de cartola, de futebol, de vida, com música, com improviso na hora, com a minha amiga, com a Viola aqui. Então se você vai ser bacana demais, como sempre, com muita informação, interação, claro, você é o elemento principal na live, a gente espera vocês por lá, beleza? Então a dinâmica do vídeo vai ser essa, eu tenho certeza que você vai gostar. E outra, bem bacana, nós abrimos para vocês nos comentários perguntando, no último vídeo, a gente já soltou um vídeo na semana, no mínimo um vídeo na semana, tá? E a gente colocou, esse é o segundo vídeo da semana e tem a live. E a gente pediu para vocês, perguntamos para vocês quantas cartoletas vocês ganharam ou perderam. Para minha grata surpresa, muitos de vocês agradecendo as nossas dicas aqui do canal e muitos valorizaram, né? Muitas cartoletas, eu fiquei muito feliz, mas como tudo na vida, existe o outro lado, existem aqueles que não foram tão bem assim e que precisam recuperar as cartoletas perdidas. Não é Indiana Jones, mas precisa recuperar as cartoletas perdidas, tá? E aí, claro, a gente tá aqui para se ajudar, né? Se a gente não vive para servir, a gente não serve para viver, não é isso? Acho que eu falei certo, mas é isso, a gente vai se ajudar aqui. Então eu vou montar um time pra vocês, contextualizando as peças, um time com menos de 100 cartoletas e também mostrando ali uma estimativa de um mínimo pra valorizar, tá certo? Essa rodada 3 é realmente diferente. Se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo da semana, eu vou deixar um card aqui em cima, assistam porque foi bem legal. Vocês, por favor, coloquem nos comentários aí se vocês estão curtindo esse vídeo, se curtiram esse vídeo, por favor, comentem e eu respondo, você sabe. Eu respondo, não é todo mundo, é humanamente impossível, mas eu respondo a maioria da galera, faço questão, todos vocês são especiais. Então coloquem nos comentários se você curtiu esse formato de vídeo também e quantos pontos você vai fazer nessa rodada. Tá esperançoso? Uma rodada fácil, difícil? Coloca nos comentários aí. Este vídeo aqui, pessoal, tem o patrocínio do OneFootball, é o mais completo aplicativo de futebol do Brasil e do mundo, cobre todo mundo. Se você é amante do futebol, baixe esse aplicativo que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Utilizo diariamente, você vai gostar muito. Você baixa gratuitamente no primeiro link da descrição para Android e para iOS. Qual é o benefício de você baixar o OneFootball? Você vai ter
tudo que é informação acerca do mundo do futebol na palma da tua mão. Por exemplo, Tite define convocados da seleção brasileira para a Copa América 2021. É uma novidade. Todas as novidades você vai ativar lá. Tem time do coração que você pode colocar. Você fica acompanhando os jogos ali, lance a lance, tendo acompanhamento das estatísticas da partida, tem vídeos compartilháveis facilmente de gols, lances inusitados, tem uma aba, tem um espaço só falando de Cartola FC com dicas também dentro do aplicativo do OneFootball. Você não vai dar mole, né? Baixa esse aplicativo que é o primeiro da descrição, você vai amar. O OneFootball é top, eu recomendo. Meus queridos, a primeira dica do dia é seguir o nosso Instagram, é a nossa rede social mais ativa. Por aqui a gente publica os 2 times públicos com todas as dicas que a gente dá aqui nos vídeos e nas lives, 1 hora antes do fechamento do mercado, fora de que é uma maneira da gente estar mais perto. Diariamente eu faço stories aqui, eu converso com vocês, tem caixinha de perguntas também. Então, ó, se você curte meu trabalho, uma maneira que eu te falo da gente estar mais próximo é seguir a gente no Instagram. O link vai estar na descrição, assim como todas as minhas redes sociais, Twitter, Facebook também, e um Telegram gratuito. O link vai estar na descrição, seja muito bem-vindo, tá? Muita gente lá falando de Cartola FC todo dia, de Rei do Pitaco também. Então segue a gente no nosso Instagram, a caixinha de perguntas. E a gente faz lives também aqui no Instagram, tá? Exatamente, no dia do fechamento do mercado, nossa live é aqui no Instagram, num formato diferente aqui do YouTube. Então será muito bem-vindo e muito bem-vinda no nosso Instagram. Galera, é o seguinte, a plataforma que eu utilizo é a Cartomante FC, muito assertiva desde o início da temporada, tá certo? Desde as 2 primeiras rodadas, a gente, dentro da nossa estratégia, para você que me acompanha, tá dando muito certo, e pelo feedback que eu recebi de vocês, muitos de vocês valorizaram bastante, legal. E eu pego tudo por aqui, me baseio muito aqui nesse mínimo de valorização, além de outras coisas na plataforma da Cartomante FC, tá? O link tá na descrição, recomendo que você tenha acesso completo a essa plataforma. Inclusive a gente foi muito bem aqui, ó, influenciador mito, né? Tem alguns influenciadores, a gente foi muito bem aqui nessa rodada, nas nossas indicações. Você pode montar um time com as minhas indicações aqui por dentro da plataforma. Tem inteligência artificial, uma série de coisas. Então, nesse vídeo aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou explorar a Cartomante FC. Não existe nenhum lugar que vai cravar a fórmula é assim assado, porque o Cartola não divulgou, mas existe sim uma estimativa, e a Cartomante FC trabalha com ela de forma muito assertiva até aqui, e eu vou continuar compartilhando. Se tá funcionando para mim, eu compartilho com vocês. Eu falei no primeiro vídeo sobre essa questão, tem muitos cálculos e tudo mais, não vai ficar pirado da cuca, não vai ficar lelé da cuca, tá certo? O que é que você precisa priorizar? Pensa aí e monta um time que possa pontuar. Escale um time para pontuar. É isso, escale um time para pontuar, tá certo? É isso. E é isso, tá bom? Não procure escalar jogadores caros, muito caros, tá? Se você vai fazer, porque tem diferenças na valorização. Bom, eu já falei disso no vídeo anterior, não vou me estender mais. Assistam o primeiro vídeo, o card tá na descrição, o link vai estar no final do vídeo. Assista porque vale a pena, você vai gostar. E tem uma outra formação e uma contextualização de outras escalações. Então é isso, tá? Vamos falar aqui dos goleiros e tudo mais. Eu vou montar um time com menos de 100 cartoletas para vocês aqui, tá? Dentro da plataforma aqui da Cartomante eu consigo escalar por aqui. Tem tudo por aqui. Eu tenho aqui os scouts aqui do Cartola. Clicando aqui eu tenho o da Cartomante, que ele é mais minucioso, ele me dá o mínimo de valorização. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar em cima de, em teoria, jogadores que podem ser uma boa para rodada e que não precisem de tanto para valorizar. Tá? Lembrando que a valorização não existe valorização sem pontuação, não existe, tá? O que existe é o seguinte, tem jogadores que vão precisar de menor pontuação para valorizarem, entendeu? É basicamente isso, mas sem pontuação nada acontece, partimos daí, ok? Então vindo para cá para o mínimo de valorização, vou fazer o seguinte, ó, esses caras são os que em teoria, numa estimativa aproximada, que dá pra gente trabalhar, e eu gosto da Cartomante, porque além de ser uma estimativa aproximada, eles colocam uma margem de erro, que caso não dê aquilo ali, você não é tão prejudicado, entendeu? Então é sempre, se tem algum deslize, algum erro, é melhor errar pra mais, porque se der errado, você tem exatamente essa margem, que não vai fazer você ficar no prejuízo, tá? Em teoria é isso daí. Tá legal? Então das opções aqui que a gente vê, ó, por exemplo, que precisam de pouco para valorizar e que eu acho que podem ser uma boa para rodada. O John Vitor, eu acho que é um goleiro interessante. O Santos vem num momento legal, né? Pode completar a sua 4ª vitória, uma sequência de, acho que foi em 2019 que conseguiu, né? São 3 jogos, 3 vitórias, pode ser agora contra o Juventude. O Juventude vem de 3 jogos sem vitória. Beleza.
John Vitor, acho um nome interessante, ele precisa de uma estimativa de 2,44 para começar a valorizar. Outros que podem ser interessantes, não vou falar do Cavicchioli aqui contra o Flamengo é favorito. Temos a novidade também, já saiu a lista dos convocados, dentre eles estão lá o Everton Ribeiro e o Gabigol do Flamengo e o Everton, goleiro do Palmeiras. Acredito que é isso dos jogadores atuantes no Brasil que foram convocados para a Copa América, que já é domingo, se eu não estou enganado. Bom, mas enfim, o Matheus Claus eu acho ainda que é uma opção interessante também contra o Internacional, precisa nessa mesma casa aí, ó, 2,54. O Felipe Alves eu acho um nome bom também, 2,78, com possibilidade inclusive de um SG diante do Sport, porque o Fortaleza está bem organizado. Gosto desses três nomes porque são baratos, né? Felipe Alves 5 cartoletas, o Klaus 8 cartoletas, o John 4,72 cartoletas. Então acho que são nomes interessantes, tá certo? Acho que são nomes interessantes. Eu acho que o Cássio para pontuar é legal, mas ele precisa de uma 6,35. Então fiquem com um certo cuidado aí nesse jogo, tá? Então, pessoal, dentro dessas possibilidades, o que é que eu vou fazer? Aqui eu já vou escalar um goleiro. E o meu goleiro, a princípio, diferente desse primeiro time que eu já escalei e já contextualizei lá, Felipe Alves vai ser o meu goleiro, tá? Então a gente viu aqui quanto que ele precisava, uma estimativa aqui de valorização de 2,78. Vamos só dar mais uma olhadinha aqui no Felipe Alves. Dentro do card dele, quando a gente clica aqui, me aparecem várias coisas, eu posso fazer comparativos, a média esperada, a média do jogador. Isso vai sendo alimentado ao decorrer da temporada, né? Tá começando agora, então a plataforma vai sendo alimentada com os dados de acordo com os jogos que vão acontecendo durante a temporada, tá bom? Então o que acontece aqui? Eu vou clicar aqui em detalhes para a gente ver, por exemplo, a estimativa dele, né? Fazendo aqui, ó, 2,78, ele não valoriza nada. Mas vamos supor que ele segurou um SG. Deixa eu botar aqui, 5 pontos. 5,1. Ele vai valorizar em torno, é uma estimativa de 0,87. O que eu recomendo em relação a goleiros? A gente pensa muito em goleiro nessa temporada atrelado ao SG. Não existe mais defesa difícil e o outro time tem que finalizar para proporcionar defesas aos goleiros, né? Que vale um ponto, independente de ser difícil ou de ser uma defesa simples, defesa é defesa. E a gente vai falar de laterais, quais são as opções legais aí de laterais para a rodada. Vou continuar utilizando aqui a Cartomante FC, falando para vocês. O link vai estar na descrição aí e eu venho aqui para laterais, dando mínimos aí de possibilidades. Já fiz um filtro de mínimo para valorizar, o que aqui eu acho já que é legal aqui da gente olhar, ou seja, com custo baixo e que precisa de pouco para valorizar, mas com potencial real na partida. E sendo uma equipe e peças diferentes da que eu montei no início da semana, tá? A gente vai atualizar tudo isso aí na live de sexta 19h19 e postamos os dois times públicos dentro das dicas que a gente dá, que é o principal do canal. O foco não é time, são as dicas. A gente vai fazer isso na sexta, no sábado, tudo exatamente aqui no nosso Instagram. Mateuzinho, 4 cartoletas, é muito boa opção. Precisa de uma estimativa de 3,86. Ele é muito ofensivo, bom desarmador. Ele tem muito pulmão, acho uma boa. Felipe Luiz também acho uma boa, não pontuou bem diante do Palmeiras na sua estreia, não jogou na rodada 2 porque Flamengo e Grêmio não jogaram, mas o Felipe Luiz contra o América e o Flamengo é bem favorito, né? Vai ter os destaques, obviamente, o Gabigol, o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não vinha jogando bem, Gabigol é um cara que faz falta, mas o seu suplente quem é? O Pedro Queixada de nós todos. Então realmente é um grandíssimo... É um cara muito... É nível de seleção, né? Seleção olímpica, o Pedro Queixada. Felipe Luiz precisa de 3,53 aproximadamente. É uma quantidade tranquila, acho que interessante pro potencial do Felipe Luiz. Acho um nome bem legal para a rodada. Quero fazer uma ressalva e uma aposta. Saravia, a gente sabe do potencial desse cara. O momento do Internacional não é bom, mas o Saravia tem muito potencial. Tá? É um jogo muito difícil aqui contra o Bahia. O Bahia mostra algumas brechas defensivas e o Saravia, além de ser um bom desarmador, ele também é um jogador que vai ao ataque, tá certo?
ele precisa de pouco para valorizar também, e o preço dele também é 6 cartoletas. Então quem quer apostar uma coisa fora da curva, eu acho que pelo potencial dele e pelo que tem de estimativa de pontuação que ele precisa, é uma aposta. Tinga, acho um nome bom, é um lateral ofensivo de muito vigor físico e também com alguns desarmes. 5 cartoletas com potencial de SG nesse jogo, eu entendo que tem, mesmo sendo um clássico muito pegado, nordestino, histórico, realmente muita rivalidade, mas precisa de não tanto, né, 3.1 para valorizar. O Felipe Jonathan também é um nome excepcional para a rodada, tá certo? O Santos vem numa sequência muito boa, pode conseguir sua 4ª vitória consecutiva. O Felipe Jonathan, eu nem falando tão assim defensivamente, porque a gente conhece a maneira de jogar das equipes que o Fernando Diniz coloca em campo, né? Ele é muito ofensivo, mas deixa muito desguarnecido o sistema defensivo e não tem assim um sistema muito ajustado do time do Santos. Então, existe possibilidade de SG do Santos? Existe, porque é futebol e porque a gente tem que olhar o adversário. E o Juventude é um time que tem dificuldade de criação de jogadas e também feitura de gols. Então, Felipe Jonathan eu entendo que é um nome muito bom. Ele precisa de 3, é uma estimativa, tá? De 3.01 para começar a sua valorização. Eu entendo que é um nome bem interessante para a rodada, tá? Não vou me alongar muito em outras opções aqui de laterais. Na live a gente vai ter mais tempo e a gente detalha um pouco melhor, tá certo? Agora é a hora de eu escalar os laterais. Então, dentro dessas possibilidades que nós temos aqui, eu vou exatamente colocar preço aqui para a gente ficar mais fácil, já que eu estou focando em um time com potencial de pontuar, mais barato, um time mais barato de 100 cartoletas para te ajudar aí também, e que você pode mesclar em outras opções. Se você tiver cartoletas, é muito bom. Nossos times, eu tenho um time aqui com mais de 132 cartoletas, isso é muito bom dentro da estratégia que a gente fez, tá? Então, eu dando spoiler, para quem não viu o primeiro vídeo, a gente indicou o Mateuzinho. Aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente o seguinte, eu vou colocar o Felipe Luiz e também eu vou colocar o Felipe Jonathan, sendo os nossos laterais, tá certo? Vindo aqui para o sistema defensivo, que a princípio, para mim, na primeira leitura, eu encontrei uma grandíssima dificuldade de escalar zagueiros. Coloquem para mim nos comentários, é uma boa pergunta para vocês e para a gente conversar. Qual a posição mais difícil de escalar? Qual o setor mais difícil de escalar nessa rodada 3 para vocês? Para mim, eu já vou falando, para mim o sistema de zaga, os zagueiros tá bem complicado, tá? Vamos novamente aqui dar uma olhada nesse mínimo para valorizar nessa estimativa pela Cartomante FC. Lembrando que se você quiser ter acesso a todas as funcionalidades aí da plataforma, é só você clicar no link da descrição, vale muito a pena. Inteligência artificial, e não é só no PC, você tem acesso também no aplicativo, tá bom? Já vou falando para vocês, os zagueiros do Grêmio, tanto o Kahneman como o Jeromel, eles precisam de uma quantidade elevada de cartoletas. Tô falando do potencial deles, não tô falando disso, tá? Mas só tô falando, tenham cuidado, tá? A gente vai aqui passar realmente quais os destaques para essa rodada 3 do Cartola FC, tá? Mas com dicas para você mitar nessa rodada do Cartola FC 2021, mas eu peço que vocês tenham calma, tá? E a gente vai focar também, claro, em pontuação, num time forte para mitar, um time forte para pontuar, mas também um time buscando ganhar cartoletas, ter uma valorização, né? Ganhar cartoletas. A gente vai trabalhar dentro desses pontos que a gente considera bem interessante e relevante. É muito importante essa rodada 3, pessoal, não perder cartoletas. Se você não ganhar, não perde, tá? A gente falou isso na rodada 2. É aquele que eu sempre venho falando, prever para prover. Muito cuidado, Kahneman ele custa 11 e precisa de 10 para valorizar. Jeromel custa 9.4 e precisa de 9.51 para valorizar. É muito, né, cara? Um jogo difícil. O Atlético Paranaense é um time que vem numa vitória fora contra o Juventude, mas é um time organizado defensivamente. Mas eu acho cuidado, tá, pessoal? Nino, os zagueiros do Fluminense eu entendo que são boas opções. Mesmo jogando contra o Red Bull Bragantino, que é um time super vertical, muita ofensividade, né? Com jogadores aí bem interessantes. O Claudinho tá voltando, aí potencializa o Ítalo. O Arthur também é uma boa, a gente vai estar falando mais pra frente também. Mas o Nino tá retornando da seleção, também é um cara muito limpo, muito desarmador.
eles não precisam de tanto assim, por exemplo, mas acho que tem possibilidade de conseguir desarmes, e o Fluminense vem mostrando uma solidez defensiva, nos seus jogos, né? Então o Nino, inclusive eu tô gravando esse vídeo aqui e vai rolar exatamente o segundo jogo aí dessas mesmas equipes se enfrentando pela Copa do Brasil, então considerem aí o que eu tô falando, não tô sabendo de nada, o jogo ainda nem aconteceu. Então, tô preparando esse vídeo pra vocês antes desse jogo iniciar, tá bom? Mas o Nino, ó, ele custa 10 cartoletas, precisa de 5.60 para começar a sua valorização. Lucas Claro precisa ainda de menos, né? Ele custa 4.96 e custa 11 cartoletas. Eu particularmente, pelo que eu tô vendo aqui, nesse início de temporada, não é muito bom você não priorizar. Se você tem poucas cartoletas, faça o bom uso das cartoletas em setores que em teoria tem possibilidade de lhe dar maiores pontuações com gol, onde seriam os atacantes, meias ofensivos, do que propriamente zagueiros, tá? Mas tá bem difícil para mim escalar zagueiros aqui. O Nino, ele tá um pouquinho mais barato, precisa de um pouquinho mais aqui, de 5.62. O Lucas Claro precisa de menos, 11 cartoletas. Mas o Nino eu acho uma opção muito boa, o Lucas Claro eu acho uma opção muito boa para rodada, tá? Os zagueiros do Atlético Mineiro, o Hever precisa de 4.41 para valorizar. Eu acho que é escalável. O jogo é difícil. São Paulo meteu uma lapada no 4 de julho de virada 9-1, mas não dá para... é outro nível, tá? Mas o Hever eu acho que tem possibilidades e não precisa de tanto assim para sua valorização. Miranda é um cara muito bom para cartola e também precisa em torno de 4 pontos para valorizar. Fiquem atentos a estes detalhes, tá certo? O Luiz Felipe, zagueiro do Santos, precisa de 2 pontos para valorizar aproximadamente e custa 3 cartoletas. Então, se você tem poucas cartoletas, eu acho que... desculpa o termo, mas o que é um peito para quem tá cagado. O Luiz Felipe, que teve elogios aí do Fernando Diniz, não é confiável, mas dentro da escassez de zagueiros e da falta de cartoletas que talvez você tenha, pode ser uma alternativa. Na live a gente vai estar falando um pouco melhor. Inclusive, eu acho, pensando em valorização, tá? O Messias do Ceará é bom jogador, isso é um ponto. Não! Como ele começou a temporada do Cartola FC? Da pior maneira possível. São 2 jogos negativando, mas dentro disso aqui ele custa menos de uma cartoleta e precisa de menos de 1 ponto para começar a sua valorização, tá? E é contra a Chapecoense, que tá muito mal, enfim, a possibilidade de bolas ali ofensivas da Chapecoense é bola aérea. E o Messias, no seu histórico antes de iniciar o Brasileiro, ele estava muito bem. Então eu acho que mesmo assim, com essa falta e até por conta do preço, pode ser uma alternativa. E o Ceará aí contra a Chapecoense tem ali um certo favoritismo, porque a Chapecoense é um time desorganizado, muito desorganizado. O Rodrigo Caio precisa de 7 pontos aproximadamente para começar a valorizar. Eu vou colocar o Nino aqui, tá, pessoal? A gente vai para meio-campistas agora, tá? Mas antes eu quero falar um negócio pra vocês. Meus queridos, você já ouviu falar do Rei do Pitaco? Se você ainda não ouviu falar, eu vou te explicar o que é. O Rei do Pitaco é um fantasy game, o fantasy game que mais cresce no Brasil. O Cartola FC já está consolidado. Em ascensão é o Rei do Pitaco, isso é uma realidade. E desde a rodada 1 eles estão fazendo ações sensacionais. É tipo Liga Tiro Curto, sabe? Só que é por rodada. Você foi bem naquela rodada, teu time imitou, você ganha uma bolada. Na rodada 1, 1 milhão de premiação garantida. Na rodada 2, meio milhão. E agora na rodada 3 eles estão fazendo aí, ó, 300 mil reais de premiação garantida no Rei do Pitaco, onde 150 mil reais vai pro primeiro colocado. Se você for o primeiro colocado na Liga do Milhão aqui do Rei do Pitaco, meu irmão, se você escalar o teu time e ele imitar, você vai ganhar sozinho 150 mil reais. E os outros 150 mil reais, Glauber, você vai dividir para os outros centenas de pitaqueiros. Cara, é sensacional, um aplicativo que tem banco de reservas, não tem capitão, o mercado fecha 1 minuto antes da primeira partida da rodada iniciar. É sensacional o Rei do Pitaco, e o que é espetacular é que o Rei do Pitaco não fica só preso a uma competição, né? Eles cobrem todas as competições. Eliminatória, Copa do Brasil, lançaram a Série B. Talvez você esteja vendo um vídeo aí, não tem Série A, Série B, Copa do Brasil, Campeonatos Estaduais, Campeonato Paulista, Champions League, Libertadores, todas as competições, Campeonato Alemão, Inglês, Espanhol, Italiano, isso tudo o Rei do Pitaco cobre. Então, Rei do Pitaco, baixa esse aplicativo, todos os links estão abaixo na descrição.
certamente você vai amar o Rei do Pitaco. Você pode escalar tanto pelo aplicativo, o link vai estar na descrição, como você pode escalar também por essa plataforma aqui, reidopitaco.com. Não fica de fora, você pode ganhar uma bolada. Rei do Pitaco, recomendo demais, é top, galera, top. Voltamos aqui, a gente vai para meio-campistas. Vamos nessa para meio-campistas e a parada é a seguinte, vamos lá. Olha só, vou filtrar aqui mínimo para valorizar, tá? Mas já vou falando para você. Vamos por aqui, não vou nem fazer o filtro aqui, a gente vai na tora mesmo, vamos lá. Tassiano precisa de 5.53 aproximadamente para valorizar. Eu não acho que seja das melhores opções, mais para frente eu vou contextualizar, tá? Jean Mota é um nome muito bom, tá muito bem, inclusive com média básica bem interessante. Ele tem um preço de 10 cartoletas, fez um golaço na última partida, precisa de 5 pontos em torno para valorizar, eu acho o nome muito bom. Claudinho é outro patamar, o Claudinho joga demais, tem um selo inclusive aqui de mito, né? Ele tá custando 14 cartoletas, mas ele precisa de muito para valorizar. Não é pelo potencial, é um jogo difícil contra o Fluminense, então, e é um jogador caro para rodada 3, ou seja, uma rodada de estabilização, de um preço ser condizente com a performance dos jogadores até aqui. Então o Claudinho para essa rodada ele tem muito potencial, mas eu não vou com ele a princípio, tá? Eu acho muito bom o Lucas Crispim, tá certo? É um cara que vem produzindo em média básica, tem bola parada, muito participativo, está barato, custando 6 cartoletas apenas e precisa de 3.97 para começar sua valorização contra um Sport. O Fortaleza é favorito e não vem só bem defensivamente Fortaleza, como também vem produzindo, ou seja, criando chances de gols e fazendo gols, né? Em 2 jogos o Fortaleza fez 7 gols, galera, tá certo? E não foi com times bobinhos não, venceu de virada o Atlético Mineiro lá dentro do Mineirão e venceu o Internacional, mesmo com seus problemas, mas é o Internacional por 5-1, galera. Então o Lucas Crispim é um nome muito forte para a rodada. Gabriel Pirani também é um nome bem interessante, também custa baratinho aqui, ó, 5.85 cartoletas, precisa muito próximo disso aí, 3.37, ele inicia a sua valorização, É um nome bem interessante, o Gabriel Pirani, o Lucas Crispim, acho um nome muito legal para a rodada. Fiquem de olho aí, muita gente perguntando do Vina contra a Chapecoense. Chapecoense é um time que deixa muitas lacunas, muitas brechas, muitos buracos ali. E o time do Ceará é um time que tem uma organização, um padrão tático já muito bem definido pelo Guto Ferreira. Tem manutenção de bons jogadores, né? E, por exemplo, o Vina é um deles. Tá, mas o Vina tá bem caro, 15, quase 16 cartoletas, precisa de quase 8 para valorizar. Esse 7.8, a última pontuação dele foi abaixo de 8, ele fez o gol de pênalti, tá? Iago Pikachu é um nome excelente, ele é carrasco, já falei até no último vídeo, quando joga contra o Sport, é um cara que costuma fazer gols, participar das ações de criações dos gols feitos pelos times onde ele atua, né? Desde a época do Paysandu. Então, Iago Pikachu é um nome muito bom, só que ele é um cara ele tá muito caro, 20 cartoletas, ele precisa de 8 pontos para valorizar. Então eu teria um pouco de cuidado, eu vou falar isso, seja prudente. Então teria um pouco de cuidado em relação ao Pikachu, tá bem? Outras opções que eu entendo dentro da dinâmica do que eu vou proporcionar desse vídeo que eu falei na abertura. Diego, o Arrascaeta não vai, logicamente, ele tá com bichinho. Diego, 6 cartoletas ele custa e precisa de 5.3, eu acho que é uma alternativa interessante, tá certo? O Rafael Veiga acho que tá caindo bastante sua produção. O Rodriguinho, vamos falar do Rodriguinho? Teve um jogo que foi razoável do início, não tanto quanto a gente esperava. Na segunda rodada ele não foi bem, ou seja, oscilação, e a rodada 3 é de estabilização. Portanto, o Rodriguinho, ele custa 4 cartoletas. Ele iniciou o Cartola custando 10 cartoletas, você lembra disso? Pois é, não foi bem na primeira rodada, na segunda ele já pontuou melhor. Ele vem fazendo alguns jogos, fora do Cartola ele fez gol e tudo mais. Custando 4.57 cartoletas, ele precisa em torno de 2.65 para começar a sua valorização. Eu acho que tá tudo interessante e o confronto interessante diante do Internacional. Então o Rodriguinho eu acho que é um nome interessante dentro das possibilidades que nós temos, tá certo? Outro nome que eu acho interessante, Zaratio, eu acho que ele pode ter boas oportunidades, custando 7 cartoletas. Precisa de 4.26 em torno disso. No último jogo diante do Sport ele deu assistência, e se tirassem a assistência quase 5 pontos ele pontuaria, desarmando, sofrendo faltas, muita participação, acho interessante.
Aí você vai me perguntar do Nacho Fernandes. Eu não correria esse risco, não pelo potencial do jogador, mas ele custa quase 12 cartoletas, tá? Num jogo difícil contra o São Paulo, onde ele vem de dois jogos ruins, ele não pontuou bem. Não tô falando do seu potencial, todo mundo sabe que eu sou um defensor do futebol desse cara, mas eu seria prudente, tá? Então fiquem atentos aí à realidade de cartoletas que vocês têm, tá bom? O Lucas Evangelista precisa de pouco, mas ele custa caro, eu seria prudente. Gabriel Teixeira do Fluminense, acho um nome interessante. Jorginho do Ceará, um nome muito bom, muito em função da fragilidade da Chapecoense, dos buracos, brechas e lacunas, etc. E todos os que a gente pode falar que a Chapecoense deixa. Então o Jorginho pode ser interessante, custa 10 cartoletas, precisa de 3.29, uma estimativa para começar a sua valorização. Pode ser uma alternativa interessante, bem como o Iago Felipe, custa 5 cartoletas e precisa de menos de 3 pontos para começar a valorizar. Falamos na última rodada, foi bem com assistência. Também pode ser interessante para a rodada. O Patrick, a gente vê aqui, ó, ele tem custo de 6 cartoletas e um mínimo para valorizar de 3 pontos. Talvez o Patrick como aposta, pode ser, ninguém tá falando dele, ele pode aparecer e surpreender a todos, né? Mas, pra a gente não se estender tanto, a gente vai falando, vai quase virando uma live, né? Deixa teu like aí se você ainda não deixou e me fala aí o que, é que você tá achando do vídeo, muito importante. Vamos agora para nossa escalação aqui na meiuca, pessoal. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar nesse nosso meio aqui de campo, vou escalar o nosso querido, vou botar o Rodriguinho, vou colocar nessa leitura aqui, vou colocar o Lucas Crispim e vou colocar também o nosso querido, poderia ser muito bem o Jean Mota aqui, eu acho um nome legal. Não tá aparecendo como provável para mim aqui por algum motivo, mas aí eu virei aqui no filtro do Cartola e vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse garoto aqui, que eu não sei porque ele não está provável. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, rapaz, tá em dúvida, Gabriel Pirani, não sei porquê, mas estarei com ele. Já vou fazer isso aqui, vou limpar esse filtro e a gente vai voltar pra cá. E aí tá fechado o nosso meio campo. Olha só, esse time aqui até aqui, 46.38, vai pegando tudo aí, um time com menos de 100 cartoletas. Me fala se eu tô te ajudando, me fala se eu tô te ajudando aí com essas peças, porque não é o time, são as dicas, são as peças, são as estratégias, a contextualização das coisas, é isso, o nosso intuito aqui é esse, tá? Vindo para o nosso ataque, a gente vai, deixa eu fazer o filtro aqui da Cartomante, estou explorando demais aqui, só um ponto que é da valorização, dentre outros tantos que a gente sempre vai trabalhando com eles, tá? Tem muita coisa aqui, a Cartomante monta um time para você de acordo com o número de cartoletas que você tem. Veja que sensacional. Bom, vindo aqui para os atacantes, quais são as opções que eu considero interessantes? Bruno Henrique eu considero uma opção muito boa para a rodada, de verdade, tá? Ele tá caro, custa 18 cartoletas, precisa de 10 para valorizar. Na estreia dele, ele fez uma média básica de 5 pontos, em torno disso. Eu acho um nome bom, mas é caro, talvez você não tenha tanta cartoleta, tá? Um nome que eu acho difícil de não escalar nessa rodada é o Marinho, tá? Já falei por diversas vezes no vídeo anterior, escalei ele como capitão, porque o confronto é muito favorável, o Marinho vem bem na competição e é um mito. Então, Marinho, 18 cartoletas, talvez você não tenha tantas cartoletas assim, mas eu, se fosse você, arriscaria, tá? Eu vou te falar, ele tem uma estimativa aqui, ó, de quase 8 pontos para começar a sua valorização. Então, em teoria, seria o quê? Um gol. Ou, pela própria performance do Marinho, ele pontua sem gol, né? Sofrendo faltas, finalizando no gol, para fora, dando assistência, bate escanteio, bate falta, bate pênalti, faz gol de pênalti, perde pênalti. Enfim, ele era o nosso capitão, né? Mas já era, beleza. Outra, pega aí, anota aí. Rossi do Bahia. Internacional. Especialmente nesse último jogo contra o Fortaleza, eu vi muita fragilidade do lado direito. E o Rossi faz o salseiro por ali, meu querido e querida. Rossi pode ser uma boa. Ele custa 11 cartoletas. Precisa de 3.98 de cartoletas para começar a valorizar. Eu acho que é um nome legal. Uma aposta boa, tá? Diante do Inter.
Ítalo precisa de 5 pontos, custa 13 cartoletas, o jogo é mais difícil, mas tem a volta do Claudinho potencializando o que o Ítalo tem de melhor. Ele é um cara que faz gol, mas precisa de alguém que a bola chegue, né? Que cheguem com a bola pra ele. O Claudinho, ele proporciona isso aos atacantes. Hulk, que fase, meu irmão, do Hulk, abençoada. A fase do Hulk é um nome sensacional pra rodada. Não é só por causa dos 2 gols em 2 jogos, é porque ele vem leve, cara. Ele parece que tá em forma física. Parece não, ele está, né, cara? E é cobrador de penalidade. Mesmo o jogo sendo difícil, o Hulk é um nome muito bom. Custa 21 cartoletas. Precisa de quase 9 pontos para começar a valorizar. Avalie dentro das possibilidades e faça suas escolhas. Caio Jorge, acho um nome muito bom para rodada. Ele precisa de menos de 5 pontos para começar a valorizar. E tá num preço legal, com um custo-benefício bacana. 8 cartoletas. Então Caio Jorge é uma boa. Para quem quer apostar, a gente vai estar falando um pouco mais na live. Eu não acho que é loucura você dobrar Marinho e Caio Jorge nesse jogo contra o Juventude. Vou estar falando mais sobre isso mais à frente. O Wesley é um jogador que precisa de pouco também para valorizar. 5 pontos para começar a valorizar, né? Só que ele é um cara de média básica interessante, também custando 8 cartoletas. Robson, muito bom do Fortaleza, 12, precisando de 5 pontos. Gilberto do Bahia, fortíssimo. Quando o Gilberto a gente pensa que ele não vai, ele vai. Quando a gente pensa que não vai, ele vai. Ou pensa que vai, ele não vai. É isso. É sempre do contra, né, Gilberto? Mas ele tem muito potencial. Mitou na última rodada, 22 pontos. Ele custa 13 cartoletas e precisa de menos de 8. 7,56 é uma estimativa para ele começar a valorizar. Acho o Gilberto um nome muito interessante para a rodada. O Elinho precisa de pouco para valorizar também aqui. O Luiz Adriano gosta de fazer gol no Corinthians, tá? Ele custa 10 cartoletas e fazendo 5 pontos ele começa a sua valorização. A grande questão do Luiz Adriano é o seguinte: ele faz um gol e pontua 5 pontos. Você sabe disso, né? Ou não? Mas ele faz. É isso. Faz um gol, precisa de 5. Faz um gol, pontua 5. Errando passe, ficando impedimento. Então é isso. Vitinho é um nome muito bom, galera. Um nome muito bom para rodada. O Vitinho do Flamengo finaliza muito. 5 cartoletas, cara. 5 cartoletas o Vitinho. Precisa de 4,64 para começar sua valorização. Rony, fica aí, viu, paizinho? Fica aí. Rony, não vou nem falar. Saulo Mineiro, gosto desse cara aqui. Muita movimentação. Cara, o bicho é agressivo. 9 cartoletas, ele precisa de menos de 4 pontos para valorizar. Cara, Saulo Mineiro, olho nele, uma aposta muito boa diante da Chapecoense, hein? Chapecoense que deixa as brechas ali de lado. Olho nesse cara, eu acho que pode dar certo. E o Ferreirinha, precisa de 10 pontos para valorizar, custa 11. Tô fora, contra o Atlético Paranaense bem organizado. Vou falar de aposta também aqui, ó. Yuri Alberto, custa 2 cartoletas o Yuri Alberto. E precisa de menos de 2 pontos para começar a valorizar. Então é outra dica de aposta. Yuri Alberto, pouca gente falando aí. Ninguém tá nem olhando pro Inter. Tá mal das pernas. Mas eu já até contextualizei aqui. Saravia, Patrick, Yuri Alberto. Fica de olho aí, tá? E quem nos acompanha aqui nos vídeos, pega essas dicas que acompanha a gente na íntegra, né? O vídeo do início ao fim. Pega essas dicas na íntegra, né? E outra coisa, o YouTube tá me falando que tem muita gente que ainda não é inscrita no meu canal, tá vendo o vídeo todo, ou na sua maioria quase todo, mas não tá inscrito no canal. E eu sinceramente fui dormir em minha cabeça no travesseiro e me perguntei qual o motivo de não se inscreverem, né? Se assistem um vídeo todo, mas não inscreve, não custa nada. Vai dar uma força pra mim. Se você tá curtindo é porque eu entendo que você tá gostando. O YouTube entende que você tá gostando, mas você não se inscreve. Por quê? Então se inscreve aí no canal, tá? E é isso. Só que aqui, a princípio, eu não achei o nosso querido Pedro Queixada de Nós Todos. Então eu vou fazer o quê? Eu venho no filtro aqui do Cartomante, que tem selo de desvalorizado, valorizado, supervalorizado, selo de confiança, mito, quebra-galho, zica. Tem tudo aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui de dúvida e vou vir aqui em Flamengo e eu vou filtrar aqui. Todos os atacantes estão aqui. E aí o Pedro Queixada aparece aqui, meu irmão. Custa 12 cartoletas e precisa de 6,88 para começar sua valorização. Gosto demais do Pedro, muito. Acho que é um nome interessantíssimo. E o que é que eu vou fazer? Marinho tá escalado. Vou colocar diferente, Gilberto, como falei, uma muito boa. Vou colocar o Pedro e vou fazer essa apostinha aqui, dando uma possibilidade, que você sabe como é que é a varada. Rossi, tá certo? Olha esse time aqui.
E de treinador, Glauber? De treinador, meu irmão, o que é que eu vou fazer aqui? Olha, eu entendo que o Rogério Ceni é uma boa, mas ele custa 12 cartoletas. Eu entendo aqui que esse jogo aqui, ó, Voivoda, uma muito boa, 7 cartoletas contra o Sport. Fortaleza é uma boa, com possibilidade de SG, acho o nome bem interessante. Mas aqui, custando menos de 5 cartoletas contra o Juventude, eu vou dar uma moral aqui pro Calminho, Fernando Diniz. Ele faz uma careta doida, né? Vou dar um crédito pro Fernando Diniz aqui, nesse time. E vou montar aqui, desse time, dessa formação aqui, quais as opções que eu entendo que são boas para capitão? O Pedro, eu acho um nome muito bom para capitão. O Rossi seria bem ousado, né, cara? E o Marinho para capitão. Eu vou manter o Marinho. Eu ficaria dessas opções aqui entre o Marinho e o Pedro. Mas eu vou colocar o nosso querido Marinho. Eu não vou montar banco de reservas aqui. Por quê? Porque ainda o time vai mudar, vai ter modificação, para o vídeo não ficar tão extenso assim. Na live, combinado? Na live eu escalo um banco de reservas para vocês, que é uma coisa mais certa. E no fechamento do mercado é aqui no nosso Instagram. Esse time aqui, galera, vou dizer já quanto é que custou. Goleiro Felipe Alves, nas laterais os dois Filipes, Felipe Luiz do Flamengo e Felipe Jonathan do Santos. O Messias do Ceará, já contextualizei o porquê. O Nino do Fluminense. No meio de campo, o Lucas Crispim do Fortaleza, Gabriel Pirani do Santos, poderia ser o Jean Mota muito bem. Assista um vídeo, se você chegou aqui, assista o vídeo do início, falei tudo. E o Rodriguinho do Bahia. E na frente, Pedro Queixada de nós todos, com grande potencial aí, o Rossi como uma aposta, tá? Poderia ser muito bem o Gilberto. E o Marinho de capitão e com o Caio Jorge ali também como uma boa, até para quem quiser apostar, fazendo uma dobradinha, acho que dá na live, a gente fala. A live é quando é? Sexta, 19 e 19. Nosso treinador, Fernando Calminho Diniz. E quanto custou esse time? Lembra do início do vídeo? A gente falou que ia montar um time legal? Se vocês ficaram comigo até o final, vocês vão entender o porquê de cada peça aí, de outras que eu falei também durante o vídeo. Com potencial, né? Com potencial. Esse time custou 93 cartoletas, galera. 93 cartoletas. Eu tenho 132, mais de 132 cartoletas nesse time. Mas o meu intuito aqui é ajudar vocês que comentaram, né? Muita gente, a maioria, realmente ganhou cartoletas, agradecendo as dicas aí. Mas eu não posso deixar de lado você que tem poucas cartoletas e que me responderam e pediram uma ajuda. E aqui está uma ajuda, eu espero ter ajudado vocês. Curtiu o vídeo? Esse vídeo te ajudou de alguma maneira? Poxa, recomenda para os teus amigos aí, tá? Compartilha esse vídeo com os amigos de vocês aí, se vocês curtiram esse vídeo. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e curtiu aqui a dinâmica. E não esqueça de ter deixado o like. Se você ainda não deixou, deixa o like. Muito obrigado por tudo. Agradeço a Deus por me manter aqui saudável, tá falando com você, né? Agradeço a você aqui pelo crescimento, né? Por você estar conosco, fazendo parte da nossa família Bom de Bola, pelo crescimento do nosso canal. Muito obrigado a cada um de vocês aí por acreditarem no nosso trabalho. O que eu recomendo, não copiem time, vão no feeling de vocês. Todos os vídeos e lives aqui têm o intuito de ajudar você a andar, a caminhar com as próprias pernas, lógico, compartilhando de experiências, né? Você pode pegar algumas coisas comigo e eu pegar com vocês através dos comentários. A gente troca ideia no Instagram, a gente troca ideia nos comentários aqui do YouTube, nas lives. Então, é tudo uma experiência muito boa, né? Essa sinergia, essa troca pra mim é muito gratificante, é muito rica essa experiência. E eu agradeço muito a Deus aí pela vida de cada um de vocês, tá? Não esqueçam, coloca aí nos comentários o que é que você curtiu, se achou do vídeo e também de onde é que você tá falando desse Brasilzão. Eu gosto muito de saber com quem que eu tô falando, qual parte do Brasil aí. São tantos lugares, né? O Brasil é tão rico, tão grande, tão gigantesco. Quero saber de onde é que você tá falando, vocês todos são muito especiais. Desejo que Deus abençoe muito a vida de vocês. Nossa live é sexta, 19h19 aqui no YouTube. Temos live no fechamento do mercado no sábado também. E é isso, tá? Vem pro nosso Telegram, siga a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, tudo. E também quero falar pra vocês o seguinte, eu já ia esquecendo de falar pra vocês do MD3, galera. MD3 que é a nossa assessoria premium, tá certo? Eu vou colocar aí na tela, se vocês quiserem ter acesso à nossa assessoria completa com o Guardiola do Cartola, com o Cartola Cartoon Brasil. A gente faz um trabalho lá com live exclusiva, com uma série de coisas também. E vou deixar o QR Code aí na tela.
O link vai estar na descrição, mas se você quiser aplicar, clica no QR Code aí que você vai cair lá na página de vendas e tudo mais. Tem um vídeo explicativo, tudo lá explicando. Você pode ser muito bem-vindo já para essa próxima rodada, tá bom? Deus abençoe você, sua vida, sua família, muita paz, se respeitem dentro de casa, tentem conviver de forma harmoniosa, respeitando mutuamente aí, né? E é isso, tá? E ajudem, porque tem sempre alguém precisando de ajuda, tá certo? Não se prive de ajudar, é tão gratificante você pensar no outro, e a gente tá vivendo um momento difícil, mas se todo mundo fizer o mínimo que for, já é muita coisa, e não parte, né, de grande, é no teu vizinho ali, né? Começa dentro de nós, não espere o outro, faça a sua parte. Se todo mundo fizer a sua parte, o mundo vai ser muito melhor, tá? Então depende de nós. Grande beijo, Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz, tchau.